Glória a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concede mais uma vez o privilégio de ser aqui mais uma vez um canal de bênção para a sua vida. Esta palavra que tem poder de edificação, essa palavra que tem poder de ir no íntimo do homem, no mais profundo dele, entre a divisão da alma e do espírito, de juntas e medula, e ainda ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Esta palavra que é vida, esta palavra que é força, e esta palavra que é a representatividade de Deus na terra. Pais e irmãos, abre por favor a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo de número 5 em diante. Amém? Está escrito assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja a mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo que estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito da virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, prudência do justo,
com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos, o livro de Lucas é um livro que nos traz à memória o tempo oportuno, um tempo difícil para o povo de Deus, para quem o servia. A perseguição era eminente, o povo era perseguido, era humilhado por causa da sua fé. Livro de Lucas, o Evangelho, Lucas está escrevendo e está narrando, dentre muitos acontecimentos que se cumpriram, segundo aquilo que ele transmitiu, aquilo que ele viu a respeito daqueles que serviam a Deus desde o princípio, foram ministrados a palavra a ele. Apareceu-lhe também conveniente ele escrever tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Isso você encontra no livro de Atos, no seu capítulo de número, aleluia, 18. Quando ali Paulo, ele vai para Corinto, e de Corinto ele vai para a cidade de Teade, a antiga cidade egípcia, aonde ali Paulo vai se encontrar com Áquila e com Priscila. Foi ali que começou o médico Lucas a ouvir as palavras e decidir acompanhar o apóstolo Paulo em sua jornada. E ele então, em sua jornada, vendo tudo que Paulo pregava a respeito de Jesus e pelo seu amor ao próximo, dizendo que o maior mandamento, primeiro, é servir a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Era difícil para Lucas, porque Lucas, ele viveu num período terrível, aonde Cláudio era quem regia Roma, e todos aqueles que tinham Jesus como seu caminho, tinha Jesus como a sua verdade, tinha Jesus como a vida dos que seguiam, eram jogados em arenas para que os leões os devorassem. Lucas se entristece porque não há compaixão, não tem ali amor ao próximo. Mas Paulo ainda pregava para ele dizendo: em toda a história, Jesus sempre preservou a família. Lucas, viver é Cristo, viver é Jesus, morrer é lucro para quem tem o Senhor como sua direção. A Bíblia vai nos descrever que foi nestes momentos, foi nos momentos que Lucas passou a compreender o que era a família e o que Cristo representava.
ele deve ter ouvido aquilo que João descreve no seu capítulo 3, no seu versículo de número 16, quando ele diz, com toda certeza, com toda convicção, ele declara e ele diz: o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que nele encontra a vida eterna. Ele está trazendo e entendendo que a família é algo primordial, é algo necessário para que o nome de Jesus seja glorificado. Amar ao seu próximo, como o salmista declara, bem no seu verso de Salmo 33, aonde ele diz: tão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que vem sobre a cabeça de Arão, que escorre pela sua barba e toca a sua orla. Pois não, evangelista, o que ele estava dizendo é que quem tem comunhão, ele é transbordado do Espírito. Quem tem comunhão para com seu próximo e entende que a família é o princípio, nós sabemos então que se a família é o princípio, tudo que nós temos é transferido para eles, em nome de Jesus. A unção que é lhe dada, a unção que é proferida a você, que é destinada a você, só tem um propósito na sua vida, é que você transfira para a sua família aquilo que Deus lhe entregou. E Lucas passou a entender o valor da família. E ele então vai escrever ao excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado, vou lhe explicar tudo desde o princípio, para que conheças, para que tenhas certezas de que já está informado. Porque Teófilo havia se rendido ao caminho, havia se rendido ao cristianismo. Então, ele agora começa a explicar, porque ele aprendeu o que é família. E ele começa então a explicar. E ele diz, no seu capítulo de número 1, Lucas começa então aqui a narrar a história de seu povo, daquilo que ele conheceu e daquilo que ele aprendeu. E o que ele aprendeu, evangelista, é que existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia. Ele já começa dizendo que o reinado de Herodes não foi um reinado perfeito. O rei Herodes só está no cargo porque Roma o elegeu, porque o Roma lhe colocou, porque ele não tem condição nenhuma de orientar ou de ser rei da Judéia. A Bíblia diz que ele era um rei terrível, porque ele queria ser rei, ele queria ser o autor, ele queria ser aquele como referência, mas a notícia vai chegando e Lucas vai descrevendo que esse rei Herodes era um rei terrível. Ninguém gostava do seu reinado, ninguém gostava das suas atitudes. Primeiro, porque ele não dava glória a Deus, porque nele não tinha a essência
porque nele não tinha adoração a Deus. E um rei que não adora, um rei que não tem adoração, com certeza o seu reinado é um reinado fracassado, trazendo diante do seu povo, trazendo diante daqueles a quem ele governa, angústia, tristeza, pavor, agonia. A Bíblia diz que o povo tinha uma esperança que Deus poderia enviar o Messias, mas havia uma divisão, havia um momento terrível ao qual Deus se calou, ao qual Deus não se manifestava, ao qual Deus não agia. E enquanto Deus não age, o povo é oprimido, o povo é um povo sofrido. Talvez tinha as suas orações, mas as suas orações não eram correspondidas. Mas a Bíblia vai descrever para mim e para você que Lucas agora está dizendo que na época do rei Herodes. Por que ele diz na época? Porque a época não era favorável para quem servia a Deus. Olha Deus começando a falar com você aí. Olha Deus começando a te dirigir a palavra, meu amado, minha amada. Olha Deus já mostrando para você aí, neste domingo, que talvez o governo, talvez não é favorável para ti. Talvez estão te proibindo de dar glória a Deus. Talvez estão te proibindo, aleluia, de seguir o caminho que é a verdade e a vida, que é Jesus de Nazaré. Talvez eles estão tentando te impedir. O nosso governo não é um governo perfeito. O nosso governo não é um governo a quem nós admiramos. Mas a Bíblia diz que nesse governo, no governo do rei Herodes, não sendo um governo bem-sucedido diante de Deus, ainda tinha aquele que buscava a presença, ainda tinha aquele que adorava, porque o ambiente aonde ele está não definiu quem ele era na presença de Deus. O momento em que você está vivendo diante do Senhor, a opressão que você está sofrendo por causa do governo não define quem você é diante de Deus. A Bíblia diz que Lucas começa a escrever dizendo: o tempo é difícil, o tempo é oportuno, mas este tempo não define aquilo que está dentro de você. Aleluia! Oh, glória a Deus! A Bíblia, meus irmãos, está nos falando que este rei foi um rei tão terrível, por ele não dar glória a Deus, ele foi comido de bicho. E a Bíblia diz que o bicho começou a comer ele, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas o tempo era oportuno. O governo era difícil, mas aí Lucas agora vai nos trazer algo poderoso. Vai nos trazer uma grande alegria para quem serve a Deus. E ele vai dizer: existia um sacerdote chamado Zacarias. Existia um homem de Deus. No meio de toda a injustiça humana, existia um homem chamado Zacarias, um sacerdote da tribo de Abiás, cujo também tinha uma mulher, cujo também tinha uma das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. A Bíblia não está nos declarando que existiu num tempo oportuno onde um rei está sendo comido de bicho porque não dá glória a Deus, não adora ao Senhor, um sacerdote e uma mulher cheio da presença de Deus. Então isso não pode impedir você hoje
de ouvir a voz de Deus. O tempo é difícil, o tempo é oportuno, mas você é um servo, você é uma serva, e você não é qualquer serva, você não é qualquer servo. A Bíblia diz que ambos andavam juntos, a Bíblia diz que ambos caminhavam juntos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. A palavra irrepreensível é aquela palavra que quem olha tem vontade de querer ser igual, tem vontade de querer seguir os passos, tem vontade de querer trazer para sua casa aquilo que eles têm, o Espírito Santo. Eles têm oração, eles têm cântico, eles têm a palavra, o mandamento guardado, e de ambos são justos diante do Senhor em todos os seus preceitos. Aleluia! A Bíblia diz, amados e queridos, que este casal é um casal que anda na presença de Deus. É um casal que vive um momento aonde o seu país, aonde a nação está sendo oprimida pelo governo, mas eles ainda têm uma palavra dentro do seu coração, ainda tem uma palavra dentro de sua casa, ainda há cântico dentro de sua casa, ainda há louvor, ainda há adoração, ainda há oração, ainda tem a palavra guardada dentro de ti, ainda tem aí, irmão, dentro de você, algo que Deus está olhando, algo que Deus está dizendo, está vendo. O país pode estar vivendo um colapso, mas ainda existem homens e mulheres que me adoram, ainda existem homens e mulheres que se prostram, ainda existem homens e mulheres que oram, ainda existem homens e mulheres que guardem a palavra minha em seu coração. Mande que de faça la manasso. Comecei, hein? Comecei, irmão. A Bíblia diz, amados e queridos, em nome de Jesus, a Bíblia começa a dizer que esta família não se importou, esta família não olhou para a dificuldade, essa família começou a buscar, esta família começou, aleluia, a ir. Perceba que agora o capítulo de número 7 vai nos trazer algo que chamou muito a minha atenção. E a Bíblia diz, e ela não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Perceba, irmãos, que eles tinham no verso 6, aleluia, eles eram justos perante o Senhor, eles oravam, eles buscavam, eles clamavam, eles tinham cânticos, eles tinham adoração, eles andavam irrepreensíveis, cuidadosos, eles tinham zelo pelaquilo que estava dentro, mas porém, dentro de sua casa, dentro do seu lar, eles tinham uma grande dificuldade, porque acredito eu, a Zacarias, avançado já em idade, olhava para sua esposa Isabel e dizia, sou sacerdote, sou justo diante do Senhor, mas ainda Deus não nos trouxe a alegria, ainda Deus não nos trouxe a felicidade de constituir filhos, de gerar filhos, mas acredito, Isabel, que o nosso tempo pode estar se passando, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Eu clamo, Isabel, eu oro, Isabel, eu peço, Isabel,
mas parece que eu ainda não adquiri resposta do Senhor. Eu ainda não tenho a resposta do meu Deus, mas eu ainda busco por nós, Isabel. Eu ainda busco pela minha vontade de ser pai. Eu ainda busco pela minha vontade, Isabel, de fazer você uma mulher feliz. Porque na cultura judaica, a mulher que não tinha filho, a mulher que era estéril, ela era subjugada diante dos homens como uma mulher amaldiçoada. Mas o povo está dizendo, ela pode ser amaldiçoada, ela está em pecado, e lá de cima Deus está dizendo, não, ela é justa, não, ela guarda os mandamentos, não, ela me busca. Sabe por quê? Porque o motivo daquilo de Deus não te entregar, o motivo daquilo que Deus tem para não lhe der, para que você não se afaste do caminho, para que você não saia da presença. Porque se Ele te der hoje aquilo que está no seu coração, aquilo que você pede, você não vai querer mais ser uma pessoa justa, você não vai orar mais, você não vai ler a palavra mais. Mas aqui é o segredo de Zacarias não estava naquilo que não poderia ter, mas naquilo que ele exercia. E a Bíblia diz que acontecendo, que ele exercendo o seu ministério diante de Deus, perceba que Zacarias não parou, perceba que Zacarias não se estagnou porque sua mulher era estéril, porque a sua mulher tinha má fama, porque a sua mulher tinha na boca dos outros como uma mulher, aleluia, de pecado, uma mulher, aleluia, imprópria, que não poderia dar à luz porque estava em pecado. Mas Zacarias não parou o seu sacerdote, Zacarias não parou de andar na presença de Deus, Zacarias não parou de buscar a presença de Deus, Zacarias não parou de glorificar a Deus. Talvez Deus não te deu ainda, porque você parou, você estagnou o seu ministério, você quer, mas não quer fazer mais pela obra, você quer, mas não quer andar segundo a justiça de Deus, mas você quer, e Deus lá de cima está olhando. Enquanto você não caminhar, enquanto você não começar a andar, enquanto você não colocar em prática, enquanto você não voltar novamente, não tem como, filho, eu te entregar. Mas eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, neste domingo, para declarar a você e para te dizer, não pare. Sabe por quê? Porque quem uma vez foi considerado sacerdócio e foi entregue a ti, a direção da sua casa, a direção da sua família, o ministério que Deus te confiou, a Bíblia está mandando te dizer, não pare. Comece novamente a exercer diante de Deus, em sua ordem, aquilo que Deus te designou. Porque a Bíblia está dizendo. Mas evangelista, então quer dizer que Isabel, ela era estéril, ela não poderia gerar? Sim. Então por causa de quê? Que Deus permitiu, sabendo que ele era justo, só por uma coisa: para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado em sua vida. Talvez você não adquiriu, talvez você não conseguiu, talvez você está olhando e está dizendo, está difícil, mas Deus está dizendo, eu ainda não te dei, eu ainda não te dei o que você precisa, não concebi a você aquilo que você precisa. Primeiro, porque você parou. Segundo, o nome do Senhor já não está sendo mais glorificado na sua vida, porque você mudou o seu pensamento, você mudou a sua conduta de adorar, você mudou a sua conduta de falar, você mudou a sua conduta a respeito do reino. Por isso Deus está olhando para você. Mas eu digo a você, nesta oportunidade,
que Deus está te dando, porque você não está assistindo o vídeo por acaso, você não parou de frente a esse vídeo por acaso, porque Deus está sacudindo você. Deus está te chamando novamente para que você entre na presença, para que você exerça aquilo que Ele te confiou na ordem de sua turma. Ou seja, Deus te confiou o ministério da palavra e você parou. Deus te confiou o ministério do louvor e você parou. Deus te confiou o ministério pastoral e você largou as ovelhas. Deus te deu o ministério apostólico e você largou. Deus te deu o ministério de bispo e você largou. Deus te deu o ministério de diácono e você largou. Mas então hoje eu estou dizendo a você, diante da palavra de Deus, que se você colocar em exerção aquilo que Deus te confiou, prepare-se, porque hoje Deus pode te entregar a sua resposta. Prepare-se, porque hoje Deus pode mudar e escrever uma nova história a seu respeito. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que Zacarias continuava. Ele olhava para dentro de sua casa, ele olhava para a sua turma, e naquele dia, a Bíblia diz, segundo o costume sacerdotal, naquele dia, coube-lhe de sorte entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. E eu digo a você aqui, que talvez Lucas pode ter errado ao escrever que de sorte, porque quem serve a Deus não é sorte, é privilégio. Quem serve a Deus não é sorte, é privilégio. Hoje o Senhor está te dando o privilégio. Hoje o Senhor está te dando novamente o privilégio de você entrar no santuário. Hoje o Senhor está te dando o privilégio de você chegar perante Ele e acender o incenso. Hoje, Deus está te dando o privilégio de você entrar dentro da casa, no Santo do Santo, se render a Ele, acender aquilo que está aqui dentro para fora. E a Bíblia diz que quando ele começou a acender o incenso, o povo que estava lá fora começou a orar. O povo que estava lá fora começou a clamar. O povo que estava lá fora começou a pedir. Porque quando nós derramamos na presença de Deus, aqueles que estão fora começam a perceber que algo diferente está acontecendo, que algo diferente está lhe envolvendo. E quando ele se depara, e quando ele se coloca na posição que não foi sorte, foi um dia privilegiado para ele, como está sendo para você, a Bíblia diz que ele então viu o anjo do Senhor que lhe apareceu. Quando ele vê o anjo do Senhor que lhe aparecera, quando ele tomou a atitude de entrar no templo e de acender e se entregou por completo, a resposta então desceu. O anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar. Aleluia! E a Bíblia diz que quando o anjo desceu, quando o anjo lhe apareceu, Zacarias, vendo que se havia se aproximado dele a presença, se prostrou com tanto temor
E ele disse, com tanto temor sobre ele, e de repente, quando o temor ao medo, aquilo que apareceu diante dele, fez ele tremer e cair aos pés, ele então ouve a voz do anjo dizendo: Zacarias, não temas. Ante que de faz. Zacarias, não temas. Ele viu a glória e ele viu que aquele que estava diante dele o chamou pelo nome. Porque o seu nome, mesmo você estando fora, mesmo você estagnado, não está apagado. Muita gente falava, evangelista, se você desviar, Deus risca seu nome do livro da vida. Se você desviar, Deus rasga a página da sua história. E eu venho aqui te dizer, irmãos, que eu sirvo um Deus que é essência. Eu sirvo um Deus que é perdoador de pecado. Eu sirvo a um Deus que ele não tem em seu currículo desistência. Eu sirvo um Deus que ele é pura misericórdia, graça. Foi ele mesmo quem disse que a minha graça te basta. O que ele estava dizendo? Hoje a minha misericórdia é maior, meu filho. Hoje o meu amor é maior para contigo, meu filho. Eu não trouxe você como imagem, eu não trouxe você como semelhança para ser rasgado, para ser caluniado. Eu trouxe você, meu amado, para uma única coisa: ser apedrejado pelo meu nome. Aleluia! Que é isso, evangelista? Eu prefiro ser tirado do livro da vida. Não, irmão, não queira isso não. É melhor você tomar as pedradas do evangelho. É melhor você tomar as cuspidas na cara. É melhor as pessoas falarem mentira ao seu respeito do que você perder a graça, do que você perder a misericórdia de Deus. Ei, querido, Deus está olhando para você, Deus está olhando para a sua casa e Ele está dizendo: hoje não temas, hoje chegou resposta para a sua casa, hoje chegou resposta para a sua família. A primeira ordem do anjo foi dizer para ele que ele ainda tinha o nome. A segunda: não temas, porque eu ainda sou o seu Deus. Não temas, eu ainda estou na sua casa. Não temas, eu ainda sou o Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Eu sou o Senhor, o Deus que te criou, ó Jacó, e o Deus que te formou, ó Israel, o Deus que te trouxe e lhe deu um nome. Não temas, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor da sua casa, eu sou o Senhor ainda do seu ministério, eu sou o Senhor ainda da sua família, eu sou o Senhor que vim aqui nesta hora para te dizer: não temas, porque nesta peleja não tereis que pelejar, eu, Senhor, pelejarei por vós. Aleluia! Glória a Deus!
texto, irmão. O que eu prego é a Bíblia, amém? Diz o texto. Aleluia. Quando ele diz, não temas, porque eu sou o Senhor, ele diz, Zacarias, não foi sorte, Zacarias. Eu já vim já com o endereço, porque o Deus qual eu sirvo não erra endereço. O Deus qual eu sirvo não manda, aleluia, recado para outro, ele fala para você mesmo. O Deus a quem eu sirvo não erra identidade. O Deus a quem eu sirvo não erra, aleluia. Por quê? Porque diz o texto que ele disse, não temas, diz o Senhor, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida, Zacarias. O seu clamor chegou até o eterno. Salmo 116. O salmista declara, ó Senhor, Tu conheces a minha voz, Tu sabes o meu clamor. Ouve, ó Senhor, a minha voz. Ouve, ó Senhor, a minha súplica. Verso 2. Porque o Senhor conhece a minha voz, e o Senhor se inclina para ouvir o meu clamor. Verso 3. E o Senhor ouviu o clamor e se inclinou para ouvir as orações daquele lugar. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ele conhece a tua voz, Ele conhece a tua oração. Agora eu peço em nome de Jesus que você olhe para o céu, aonde você estiver aí, porque Ele está dizendo, fala comigo, diga para mim o que você precisa e eu lhe concederei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. A sua súplica foi ouvida, a sua oração chegou, Zacarias, até o Senhor. Ei, o que o Senhor está dizendo é que a sua oração não foi em vão. Pode ter demorado, você pode ter achado que foi sorte hoje, não. Hoje o Senhor está dizendo a você as respostas que você precisava para você continuar, para você começar a caminhar, é essa, que a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Evangelista, a minha oração foi ouvida, sim. A ordem para Zacarias foi essa: a sua mulher que está na sua casa, aleluia, o seu filho que está na sua casa, a sua esposa que está na sua casa, o seu marido que está na sua casa, o seu pai que se encontra em casa, a sua mãe que se encontra em casa, começará a gerar em um ministério, começará a gerar através do Espírito. Aquilo que estava estagnado, aquilo que estava parado, vai começar a gerar, porque a ordem do Senhor é essa: a sua oração foi ouvida, a sua casa foi alcançada, e a Bíblia diz, aleluia,
quando ele chegou diante de Zaqueu e disse: desce depressa, rapaz, porque hoje me convém repousar em sua casa. Qual foi o que ele disse? Qual foi a declaração que o Senhor disse? Foi essa: olha a declaração: hoje chegou salvação a esta casa. Aquele que se encontrava perdido foi achado. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Porque verdadeiramente és filhos de Abraão. Fé, a sua fé chamou a atenção de Deus, a sua fé, a sua súplica, aleluia, a sua dor, a sua angústia chamou a atenção de Deus. O problema que você via na sua casa, Deus colocou agora em prática aquilo que Ele vai fazer. Primeiro, renascimento. De candalabassudenai, manque que de fácia, la sudeco manebra lamas, de cande que de fácia. Mante que de fole, de lemanasso, de cante que de fa. Manto que ne massine, que de lemanasso, de cante que de fa. Alamabaço, de nasso. Vai gerar. A sua mulher dará à luz a um filho. Filho na Bíblia é renascimento. Filho na Bíblia é uma nova esperança. Filho na Bíblia é um novo ministério. Filho na Bíblia, aleluia. Filho na Bíblia é um novo sonho, um novo projeto, uma nova história. Uma nova visão, uma nova palavra. Hoje o Senhor está ressuscitando. Hoje o Senhor está fazendo gerar aquilo que estava estéril, aquilo que estava estagnado, aquilo que estava parado. Hoje Deus está dizendo: a sua família frutificará. Aleluia! E colocarás o nome dele de João. A Bíblia diz que o nome João significa aquele que é enviado de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 6. E houve um enviado de Deus cujo nome era João. Nova caminhada, nova história, novo momento. Aleluia! O seu ministério estava parado até hoje, mas a partir de hoje você vai ter uma nova comunhão, uma nova história com o Senhor. Olha o que diz o texto. E essa nova história vai trazer consigo alegria. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Muitos se alegrarão com a sua nova trajetória. Muitos se alegrarão com seu novo nascimento, um novo momento de Deus em sua vida. Por quê? Porque a partir de hoje você será grande aos olhos do Senhor. A partir de hoje, você será grande aos olhos de Deus. O seu ministério não vai ser um ministério falido.
O seu ministério vai ser um ministério avivado. Olha o que ele está dizendo. E entre você haverá separação. Não vai mais viver essa mermice do mundo. Não vai beber mais bebida de vinho, nem bebida forte. E ainda há uma revelação. Além de tudo, será cheio do Espírito Santo de Deus. Son of the living God, we worship you. Será cheio do Espírito. Será envolvido pela glória. A Bíblia diz que é desde o ventre. De dentro para fora será cheio. Aleluia. I worship you, Jesus. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, Master, a Bíblia diz que quando isso acontecer, que é hoje, you're gonna love me, Lord. a Bíblia diz que converterá. Você vai trazer uma nova palavra diante daqueles que já não acreditavam mais em você, que já não acreditava mais que você poderia. E a Bíblia está dizendo que virá sobre você. Você converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus, começando primeiro de dentro da sua casa, começando primeiro dentro do seu lar, de meio da sua família. Você vai começar a mudar a história da sua casa, você vai começar a mudar a história da sua família, e eles se converterão ao Senhor, ao Deus de Israel. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que além deles se converterem, virá diante de você o espírito do profeta Elias. Elias tinha coragem, Elias tinha ousadia, Elias falava segundo o seu coração, e Deus lá em cima respondia. Era como os leões do profeta. Quando ele rugia, o povo tremia. É isso que vai acontecer. O Espírito que está sobre você, o Espírito do profeta Elias, virá, e você não vai ter medo. Você não vai ter medo de dizer: se converta hoje, porque se não se converter, você vai perder a chance de entrar no reino de Deus. Para converter corações duros entre pais e filhos, filhos rebeldes que não querem nada mais com a palavra, da prudência de serem justos, vão voltar a ser justos diante do Senhor. Aleluia. Um povo a fim de que prepare para o Senhor, um povo bem disposto. É através de você que sua família vai ter ânimo. É através de você que sua família vai voltar a servir o Deus de Israel. É através de sua família que você vai atrair novamente para dentro da sua glória toda a glória de Deus. Então hoje fique de pé na presença de Deus.
Hoje levante a sua cabeça, meu irmão. Hoje levanta seu ministério. Levante a sua alma e o seu espírito. Convida Deus para entrar novamente dentro da sua casa. Convida Deus para atrair, colocar dentro de você um novo espírito, uma nova essência. Porque você carrega características de um enviado de Deus. O enviado de Deus faz o que, evangelista? O enviado de Deus, ele diz a Bíblia que o profeta, o anjo olhou para o profeta Zacarias e disse: Zacarias, eu sou Gabriel, o que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e te dar-te estas alegrias novas. Eu fui enviado hoje para trazer ao seu coração essas novas palavras, essas novas alegrias. Eu assisto diante do trono, eu assisto diante do Senhor, eu vejo as suas orações chegando até Ele, e Ele me trouxe aqui para te dizer que você vai receber boas novas hoje. Você é um enviado de Deus, você foi chamado para preparar o caminho para o Senhor. A Bíblia diz que Ele virá, e Ele virá buscar uma igreja lavada, remida, com as suas vestes limpas, preciosa, aleluia, perfumada, com as suas dracmas, aleluia, em suas mãos, aleluia. A Bíblia diz que Ele vai vir buscar uma noiva, Ele vai vir buscar uma noiva cheirosa, uma noiva lavada, uma noiva, aliás, aleluia, perfumada, com a essência do Espírito. Ele não vai vir buscar a noiva de qualquer maneira. Então hoje, Zacarias, toma esta atitude, tome esta posição. As boas novas chegou até você. Então levanta, caminhe, atrai de novo para dentro da sua casa a presença, sacerdote. Não duvida não. Porque Deus é capaz de fazer. Você é aquele que veio preparar o caminho. Então não desiste não, Zacarias. A sua casa foi mudada. Você não está vendo ainda, mas a sua casa foi mudada. Você não está vendo ainda, mas a alegria já está lá dentro. Você não está vendo ainda, mas o Espírito já está aí dentro. Aleluia! Atrai, Zacarias. Atrai, Zacarias. Para dentro da sua casa, Zacarias. Atrai para dentro da sua casa. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, o nosso Deus. Vai, Zacarias. Vai, Zacarias. Chama novamente para dentro da sua casa o Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, eu quero aqui que você faça desta canção, que você pegue esta canção e guarde em seu coração, para que o nome do Senhor venha novamente ser glorificado em sua vida. Eu quero antes fazer uma pequena oração para você. Você que ouviu esta palavra, quer se reconciliar com o Senhor, se reconcilie aí. Entregue novamente seu ministério nas mãos dele e deixa ele te levar. Porque ele disse para Nicodemos: Nicodemos, você pode ter muitas palavras, você pode conhecer do céu ao inferno, mas se você não ter o meu Espírito, de nada adianta. Jesus olhou para ele e disse, no verso 8, e disse:
Olha o vento, assim como o vento sopra, e você não pode ver nem de onde vai, nem para onde vai, e nem de onde vem. Assim são todos os que são nascidos do Espírito. Seja nascido do Espírito hoje. Amém? Deixa Deus te conduzir. Senhor Deus e eterno Pai, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade diante desses irmãos, ó Deus. E que esses irmãos que estivessem parados, pastor, diácono, obreiro, até mesmo bispo, apóstolos, que deixaram, evangelistas, missionários, que deixaram de lado, Senhor, o ministério, porque não se acharam dignos naquele dia, como se fosse de sorte, porque quem serve o Senhor não tem sorte, é privilégio. E tiveram o privilégio hoje de voltar novamente para a tua presença. Então, Senhor, muda a história deles, muda, Senhor, a trajetória e dê-lhes força, meu Pai, para que eles possam gerar e muitos se alegrarem naquilo que o Senhor está devolvendo para eles mais uma vez, em nome de Jesus. Ouve essa canção e faça dessa canção a sua oração. Deus, eu já te vi na sarça ardente. Deus, também te vi no vento. Deus, eu já te vi na coluna de fogo. Deus, também te vi na nuvem. Mas hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: não me deixe subir sem ver glória. O teu povo até pregou e bezerro de ouro até fizeram, mas eu não saio daqui sem ver tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor.
Recebe aí a glória. Recebe aí a glória. Essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar. Receba a minha graça que desce o anjo de amor, fez uma série. A minha glória fez um lugar, a minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez leão fugir, a minha glória te abraça agora. A minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora. Recebe a minha glória. Glória a Deus, amém? Graças nós te damos, ó Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e que você entenda que você passou a ser, a partir de hoje, um enviado de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que o grande amor do Senhor, a comunhão e a doce consolação do Espírito possa estar com você não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Amém.